Olá, hoje vou falar-vos sobre a diabetes no contexto da medicina geral e familiar e segundo as guidelines da Associação Americana de Diabetes de 2020. Então, quando é que devemos pedir exames ou provas diagnósticas a um adulto assintomático? Sempre que a pessoa tenha sobrepeso ou obesidade, isto é, um IMC acima de 25 e pelo menos um fator de risco entre os seguintes: um familiar de primeiro grau com diabetes, se for de uma etnia de risco de diabetes, por exemplo, os americanos, latinos, etc. História de doença cardiovascular, hipertensão, isto é, valores acima de 140/90 ou a fazer tratamento para a hipertensão, um colesterol HDL abaixo de 35 ou triglicerídeos acima de 250, mulheres com síndrome de ovário poliquístico, inatividade física ou outras condições clínicas associadas à resistência à insulina, como pode ser a obesidade mórbida ou a acantose nigricans. Pacientes com pré-diabetes devem fazer provas diagnósticas anualmente. Mulheres com história de diabetes gestacional devem fazer provas pelo menos a cada 3 anos para o resto da vida. Para todos os outros pacientes, os exames devem começar a ser realizados a partir dos 45 anos. Se os resultados forem normais, os exames devem ser repetidos em intervalos de pelo menos 3 anos ou até mais frequentemente, dependendo dos valores iniciais e do risco individual. Este ano foi acrescentado um novo critério: mulheres que planeiam engravidar e que têm sobrepeso ou obesidade ou, pelo menos, um fator de risco adicional. E enquanto aos critérios para testar crianças ou adolescentes assintomáticos, sempre que a criança tenha sobrepeso, um percentil acima de 85, ou obesidade, um percentil acima de 95, e pelo menos um fator de risco entre os seguintes: história materna de diabetes ou diabetes gestacional durante a gravidez da criança em causa, história familiar de diabetes tipo 2 em familiares de primeiro ou segundo grau, uma raça ou etnia de risco, como as que vimos anteriormente, e sinais ou condições associadas à resistência à insulina, como a acantose nigricans, hipertensão, dislipidemia, síndrome de ovário poliquístico e crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional. Quais são os valores que definem quando estamos perante uma pré-diabetes ou uma diabetes? Enquanto a hemoglobina A1C, ou hemoglobina glicosilada, valores entre 5,7 e 6,4 indicam pré-diabetes, acima de 6,5, diabetes. Uma glicémia em jejum entre 100 e 125, pré-diabetes, acima de 126, estamos perante uma diabetes. Quanto à prova de tolerância à glicose oral, a existência de níveis elevados de glicémia após 2 horas de ingestão de carga de 75 gramas de glicose mostra uma alteração do metabolismo desta. Portanto, valores entre 140 e 199 estamos perante uma pré-diabetes, acima de 200 diagnosticam diabetes. Uma glicémia medida de forma aleatória acima de 200 indica diabetes sempre que for na presença de sintomas de hiperglicemia. Regras importantes no que diz respeito ao diagnóstico. A menos que haja um diagnóstico clínico claro, baseado em sinais evidentes de hiperglicemia, o diagnóstico requer 2 resultados anormais da mesma amostra ou em 2 amostras separadas. Se usar 2 amostras separadas, recomenda-se que o segundo teste, que pode ser uma repetição do teste inicial ou um teste diferente, seja realizado sem demora. Se o paciente tiver um resultado normal, mas próximo do limite de diagnóstico, o médico de família deve acompanhar de perto o paciente e repetir o teste em 3 a 6 meses. Discrepâncias acentuadas entre os níveis medidos de hemoglobina A1C e glicose no plasma devem levar à consideração de que o resultado da hemoglobina A1C pode não ser confiável para esse paciente. Em condições em que isto aconteça, como pode ser o caso da anemia falciforme, a gravidez, deficiência de glicose 6-fosfato, HIV, hemodiálise, perda de sangue recente ou transfusão e terapia com EPO, nestes casos apenas a glicose plasmática deve ser usada como critério para diagnosticar a diabetes. Como é que fazemos a avaliação do controle glicémico? O controle glicémico é avaliado principalmente com a hemoglobina A1C, que é a principal medida estudada em ensaios clínicos que demonstra o benefício da melhoria do controle glicémico. E quais são as recomendações em relação a esta prova? A prova da hemoglobina A1C deve ser realizada pelo menos 2 vezes por ano em pacientes que estão a cumprir as metas de tratamento e que por isso mantêm um controle glicémico estável. Por sua vez, deve ser realizada trimestralmente em pacientes cuja terapia mudou ou então que não estão a cumprir com os objetivos glicémicos. Controlar a hemoglobina A1C permite efetuar mudanças de tratamento mais oportunas. A automonitorização da glicose no sangue é outro dos métodos e ajuda no autocontrole e no ajuste da medicação, sendo por isso parte integrante da terapia eficaz em pacientes que tomam insulina.
A monitorização contínua da glicose emergiu como um método complementar e também tem um papel importante na avaliação da eficácia e segurança do tratamento em muitos pacientes com diabetes tipo 1. Dados limitados sugerem que também pode ser útil em pacientes selecionados com diabetes tipo 2, como por exemplo aqueles em regimes intensivos de insulina. As necessidades e metas específicas do paciente devem ditar a frequência da automonitorização ou a consideração do uso de dispositivos de monitorização contínua. Estes dispositivos evoluíram rapidamente em precisão e acessibilidade. São obtidos relatórios como este, que ajudam tanto pacientes como médico de família a interpretar os dados e a usá-los para orientar as decisões de tratamento, de forma mais personalizada. Podemos ver, por exemplo, qual foi a percentagem de tempo que o paciente esteve em cada patamar de glicémia, aqui o valor médio de glicose, etc. Isto também é uma novidade nas guidelines de 2020. Falando agora dos alvos glicémicos no paciente com diabetes. Uma meta apropriada de hemoglobina A1C para a maioria dos adultos, não estando incluídas as grávidas, é de menos de 7%. Com base na decisão do médico de família e na preferência do paciente, a obtenção de níveis mais baixos de hemoglobina A1C, como por exemplo abaixo de 6,5, pode ser aceitável, mas se isso puder ser alcançado com segurança, sem hipoglicemia significativa ou outros efeitos adversos do tratamento. Objetivos menos rigorosos, como por exemplo uma hemoglobina acima de 8%, podem ser apropriados para pacientes com história de hipoglicemia grave, expectativa de vida limitada, complicações micro ou macrovasculares avançadas, comorbilidades importantes ou diabetes de longa data em que o objetivo é difícil de alcançar, apesar da monitorização adequada da glicose e de doses eficazes de múltiplas terapêuticas, incluindo a insulina. Portanto, reavaliar metas glicémicas ao longo do tempo pode ser feito com base nos critérios desta imagem. Agora vamos abordar um pouco o tema da hipoglicemia. Esta tabela resume a classificação dos níveis de hipoglicemia. O nível 1 abaixo de 70, o nível 2 abaixo de 54 e o nível 3, um evento severo caracterizado por uma alteração do estado mental e ou um status físico que requer assistência médica para tratar a hipoglicemia. Indivíduos em risco de hipoglicemia devem ser questionados sobre a ocorrência de um episódio sintomático ou assintomático em cada consulta. E quais são os sintomas de hipoglicemia? Então temos suor excessivo, tremores, fraqueza, palidez, fome, dificuldade de concentração, irritabilidade e agressividade, alteração de consciência e até mesmo o coma. Em pacientes que tomam medicação que pode levar à hipoglicemia, deve-se investigar, rastrear e avaliar o risco ou até mesmo a ocorrência de uma hipoglicemia não reconhecida, considerando que os pacientes podem desconhecer esta situação. E quanto ao tratamento, a glicose, 15 a 20 gramas, é o tratamento preferido para o indivíduo consciente com glicose no sangue abaixo de 70, ou seja, nível 1, embora qualquer forma de carboidrato que contenha glicose possa ser usada. 15 minutos após o tratamento, se a monitorização ainda mostrar hipoglicemia, o tratamento deve ser repetido. Uma vez que o valor retorna ao normal, o indivíduo deve consumir uma refeição para evitar a recorrência. E quanto aos restantes níveis, já que isto era o que acontecia no nível 1. O glucagon deve ser prescrito para todos os indivíduos com risco aumentado de hipoglicemia nível 2, definido como glicose no sangue abaixo de 54. Cuidadores, pessoal escolar ou familiares desses pacientes devem saber onde está e quando e como administrá-lo, já que a administração do glucagon não se limita aos profissionais de saúde, particularmente com a disponibilidade de glucagon solúvel intranasal e em canetas autoinjetáveis. A desconsciência da hipoglicemia ou um ou mais episódios de hipoglicemia de nível 3 devem desencadear educação para a saúde, nomeadamente em evitação de hipoglicemia e reavaliação do regime de tratamento. Pacientes tratados com insulina e que mostrem desconhecimento face à hipoglicemia, ou então um evento hipoglicémico de nível 3, ou ainda um padrão de hipoglicémias de nível 2 inexplicável, devem ser aconselhados a aumentar os seus alvos glicémicos por pelo menos várias semanas, a fim de reduzir o risco de episódios futuros. Em que consiste o tratamento da diabetes tipo 1? A maioria das pessoas com diabetes tipo 1 devem ser tratadas com múltiplas injeções diárias de insulina prandial e basal, de forma a mimetizar o perfil de insulina normal, como se vê na imagem, ou então através de infusão contínua de insulina subcutânea. A maioria dos indivíduos com diabetes tipo 1 deve usar análogos de insulina de ação rápida, para reduzir o risco de hipoglicemia. Pacientes com diabetes tipo 1 devem ainda ser treinados para adequar as doses de insulina prandial com a ingestão de carboidratos, com a glicose no sangue antes da refeição e com a atividade física que têm programada.
Antes de passarmos para o tratamento da diabetes tipo 2, vamos só relembrar o mecanismo de ação dos diferentes antidiabéticos. Com o número 1 temos as biguanidas, como é o exemplo da metformina. As biguanidas aumentam a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, músculo esquelético, tecido adiposo, aumentando assim a captação da glicose. Por outro lado, também diminuem a libertação hepática de glicose. Com o número 2 temos os agonistas GLP-1. Os agonistas do receptor de GLP-1 ajudam a evitar que a glicemia suba demasiado ao aumentar a insulina produzida pelo pâncreas e ao diminuírem o glucagon. O GLP-1 é uma hormona incretínica com efeitos anti-hiperglicémicos benéficos, mas que é rapidamente degradada pela enzima DPP-4. Portanto, é fácil perceber que os inibidores da DPP-4 são moléculas que vão aumentar os níveis das incretinas endógenas e assim melhorar o controle glicémico da diabetes tipo 2. No número 3 temos a de insulina, que já sabemos como é que atua. No número 4, os inibidores SGLT2, que bloqueiam o SGLT2, portanto reduzem a reabsorção tubular de glicose pelo rim, provocando um aumento da glicosúria e assim promovendo uma diminuição da glicémia. Com o número 5, as sulfonilureias, que promovem a libertação de insulina a partir das células beta do pâncreas. E no número 6, as glitazonas, que melhoram a sensibilidade dos tecidos à insulina. Uma abordagem centrada no paciente deve ser usada para orientar a escolha dos agentes farmacológicos. As considerações incluem comorbilidades cardiovasculares, risco de hipoglicemia, impacto no peso, custo, risco de efeitos colaterais e preferência dos pacientes. Enquanto à eficácia, vemos que a insulina é a mais eficaz. Enquanto ao risco de hipoglicémias, este existe tanto nas sulfonilureias como na insulina. No que toca às alterações de peso, vemos que alguns provocam uma descida, outros são neutros e outros provocam um aumento do peso. Enquanto aos efeitos na doença cardiovascular aterosclerótica, tanto os inibidores SGLT2 como os agonistas GLP-1 provocam benefícios. No entanto, as glitazonas aumentam o risco de insuficiência cardíaca e por isso não devem ser usadas nestes pacientes. No que diz respeito aos efeitos renais, vemos que tanto os inibidores SGLT2 como os agonistas GLP-1 têm benefícios e que a maioria requer um ajuste de dose. Na última coluna estão descritas algumas considerações adicionais. Agora sim, esquematizando o tratamento da diabetes tipo 2. A metformina é o agente farmacológico inicial preferido para o tratamento da diabetes tipo 2. Uma vez iniciada, a metformina deve ser continuada enquanto for tolerada e não contraindicada. E quando é que está contraindicada? Quando a taxa do filtrado glomerular for abaixo de 30. Outros agentes, incluindo a insulina, podem ser adicionados à metformina. A terapia combinada da metformina com outros agentes pode ser considerada em alguns pacientes logo no início do tratamento, para atrasar o insucesso terapêutico. Após iniciar terapêutica com metformina, o paciente deve fazer vigilâncias clínicas periódicas e, se o controle metabólico for inadequado, deve otimizar a dose de metformina até à dose máxima tolerada. Uma vez atingida esta dose, se o controle metabólico se mantiver inadequado, é necessário adicionar um tratamento de segunda linha. Entre pacientes com diabetes tipo 2, com doença renal estabelecida ou insuficiência cardíaca, ou ainda com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida ou indicadores de alto risco para tal, um inibidor SGLP2 ou um agonista GLP-1, com benefício demonstrado na doença cardiovascular, são recomendados. O tratamento e o comportamento do paciente face à toma de medicação devem ser reavaliados em intervalos regulares, cada 3 a 6 meses, e ajustados de maneira a incorporar fatores específicos com impacto na escolha do tratamento. A intensificação de tratamento nos pacientes com diabetes tipo 2 que não cumprem os objetivos glicêmicos não deve ser adiada. Em pacientes com diabetes tipo 2 que precisam de uma maior redução de glicose do que aquela que pode ser obtida com agentes orais, usamos os injetáveis e, nesse caso, os agonistas GLP-1 são preferidos frente à insulina. A introdução precoce da insulina deve ser considerada se houver evidência de catabolismo em curso, isto é, perda de peso, se os sintomas de hiperglicemia estiverem presentes ou quando os níveis de hemoglobina A1C forem superiores a 10% ou os níveis de glicose no sangue superiores a 300. E pronto. Muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem alguma sugestão ou algum tema que queiram ver explicado, não hesitem. E não se esqueçam de ver os restantes vídeos e estejam atentos ao próximo.